existe uma preocupação muito grande em relação a esse ano de 2021, o que fazer, né, para assegurar uma vitória em 2022. Fala-se muito na questão de frente, né, que tipo de frente que se vai, né, propugnar. Ou seja, são assuntos, vamos dizer, fundamentais numa conjuntura que a gente considera gravíssima, né? Mas antes de começar, eu queria fazer um comercial aqui para o Genin. O Genin ele lançou um livro muito legal, tá? Quem se interessar, é só fazer contato. Quem não for do grupo, né, faça contato comigo, que eu coloco diretamente em contato com o Genin, né, que é um chargista muito conhecido e muito amigo nosso. Ele está aqui também participando da reunião. E eu aconselho. Isso. E a Petilda também, inclusive, mostrou um livro que ela recente agora, né, Petilda? Quer mostrar aí? Isso, bacana. Está mudo. Está mudo, Petilda? Isso. Fazendo a Bahia, memórias de lutas de homens e mulheres da fazenda baiana. São os fazendários. Beleza, então. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Patrus. Patrus, por favor. Então tá, Rogério, boa noite. Eu quero inicialmente fazer uma saudação muito fraterna a todas as pessoas que estão participando deste encontro. Eu olhei atentamente a relação dos possíveis participantes e encontrei muita gente querida, companheiras, companheiros em diferentes momentos, né, na nossa caminhada, sempre dentro dos nossos compromissos com a ética, com a democracia, com os pobres, com a justiça social e com o projeto brasileiro, né? Eu vou fazer, Rogério, uma colocação, vou anotar aqui, pretendo falar uns 20 minutos, 30 minutos, para a gente ter um tempo depois para a conversa. Eu vou fazer uma abordagem também sucinta, mas eu vou passar um pouco pela história do Brasil. Eu já há alguns anos, o Brasil é o grande tema da minha vida, seja na militância política, social, seja também nas minhas leituras, estudos, reflexões, né? Eu penso que para nós entendermos bem a conjuntura, o momento que nós estamos vivendo, eu penso que é importante também a gente recuperar, ainda que de uma forma bem abreviada, alguns momentos da nossa história, né? No ano que vem, 2022, ano das eleições, nós estaremos também celebrando os 200 anos da independência do Brasil. E também, uma data muito importante, estaremos celebrando também o primeiro centenário da Semana da Arte Moderna, que ocorreu em 1922. Eu estou cada dia mais convencido de que nós precisamos completar a independência brasileira. Nós não fizemos uma independência completa. A independência do Brasil foi proclamada pelo príncipe herdeiro da coroa portuguesa. O Brasil pagou a Portugal pela nossa independência. Nós indenizamos Portugal pela nossa independência. Tanto que Dom Pedro I, quando abdicou, voltou para Portugal, derrotou o irmão dele e chegou a ser rei de Portugal, Dom Pedro IV. E nós também, Portugal tinha uma relação nessa época também, né, muito de total dependência em relação à Inglaterra, né, que era um país muito poderoso, imperialista, né? E nós herdamos também, né, junto com a dívida Portugal, herdamos também as dívidas, né, e a nossa dependência da Inglaterra, que foi um pouco afiadora também, né, da nossa independência. Então, eu acho que esse é um ponto que merece uma reflexão maior, assim, né? Isso se estende aos nossos dias. Nós não temos no Brasil uma burguesia nacional, ressalvadas as exceções, é claro, né? Mas, como regra geral, nós temos uma burguesia muito dependente. Ao contrário de burguesia de outros países, no caso da França, a Revolução Francesa, nos Estados Unidos, onde a burguesia se apropriou do projeto de nação, claro que com as limitações próprias da classe, né? Mas eu não sinto nenhum sentimento de pátria
né, em amplos setores da sociedade brasileira, especialmente da burguesia, né, dos setores dominantes. Ligado a essa questão, nós temos também uma outra dívida histórica muito delicada que nós temos que confrontar, né, para superar, que é a questão da escravidão, né? Quanto mais eu estudo também, a escravidão continua, né, no Brasil, registrando a sua presença, né? O Joaquim Nabuco, no livro dele, Minha Formação, ele fala isso, né, que a escravidão vai continuar por muitos e muitos anos ainda, né, deixando as suas sombras. Né, o que se discutia nos anos que antecederam o 13 de maio de 1888, se o Brasil, se os donos de escravos, os proprietários, seriam ou não indenizados pela perda da sua propriedade. Quer dizer, os nossos antepassados escravos considerados como coisa, propriedade. É bem verdade que os proprietários não foram indenizados, mas também os nossos antepassados escravos não receberam nada. Foram literalmente jogados na rua da amargura. Nenhuma política pública, né, que visasse a sua inclusão, a sua promoção, né, não foi confrontada a questão agrária, o acesso à terra. O fato é que nós temos hoje uma das maiores pobrezas do mundo. Somos um país poderoso, né, um país continental, um país com as potencialidades extraordinárias que o Brasil tem, e, ao mesmo tempo, com alguns indicadores sociais muito sofridos, né? E isso tem muito a ver com a escravidão, né, que persiste, né, que continua projetando a sua sombra, né, na sociedade brasileira. E vincular também a questão da escravidão à questão do coronelismo, né, que também está presente, né? Aí a questão da terra, a questão do latifúndio, a questão do patriarcado, né, a violência contra as mulheres, mas também contra jovens, crianças, né, a ausência de Estado. Os coronéis eram meio donos, né, meio senhores dos seus territórios, né? Ali eles faziam as leis, né? Uma coisa muito presente, inclusive, na literatura brasileira, né? Vou começar por uma obra-prima, O Grande Sertão Veredas é isso, né? A disputa dos jagunços, né? A ausência do Estado, né? E, consequentemente, a ausência das políticas públicas, né? Então, eu penso em alguns pontos, né? A questão da independência, a questão da escravidão, ligada aí à questão do latifúndio, do coronelismo, do patriarcado, são algumas questões que projetam suas sombras no Brasil contemporâneo. Então, eu penso que uma coisa que me desafia sempre, por que o Brasil não liberou ainda o seu voo libertário? Por que o Brasil ainda não se encontrou plenamente consigo mesmo, né? Um país com as potencialidades nossas, com as riquezas, com as qualidades do nosso povo. Então, nós tivemos alguns momentos próximos disso, né? Um momento que o Brasil procurou se encontrar consigo mesmo em 1930, Revolução. Tivemos avanços importantes. Eu considero que 1930 foi uma data de referência na história do Brasil, né? Mas algumas questões não foram confrontadas. A questão da terra, por exemplo, continua intocável, né? A questão da função social, né, da propriedade urbana e rural, né, a questão das riquezas, a questão de uma tributação mais justa. Esses temas não foram efetivamente confrontados, mas tivemos outros avanços importantes, né? A CLT, em 1943, a legislação trabalhista, a justiça do trabalho, né, o direito de voto das mulheres, né, a justiça eleitoral, enfim. Mas tivemos também aí outra coisa que mescla muito o Brasil também, são os períodos democráticos com os períodos ditatoriais. Voltando lá atrás também na independência, nós começamos com um golpe de Estado. Teve a Constituinte, né, foi convocada a Constituinte, a Assembleia Constituinte, que foi dissolvida por um ato imperial, né, de Dom Pedro I. Em 1930 também, com o avanço, nós tivemos, em 1937, o Estado Novo, né? Mas o fato é que o Brasil veio, a partir de 1930, desenvolvendo, né? O Estado Nacional começou a se colocar, a questão dos servidores públicos, né? E essa dimensão fica mais forte, a meu ver, nos anos 50. O Getúlio volta, né? E já volta com um perfil mais afirmativo, né? Preservando os valores democráticos, mas também colocando em pauta a questão trabalhista, questões sociais, um projeto nacional. A direita brasileira sempre muito fogosa, né? Leva o Getúlio ao suicídio. O Getúlio, com isso, impediu o golpe. Nós tivemos Juscelino Kubitschek, né? Eu acho que foi um período importante, embora o Juscelino não tivesse maior sensibilidade social, não abriu o Brasil, né, para os grandes temas sociais, as políticas públicas, né? Mas
teve avanços notáveis. Ele e o Brasil no momento. Puxou o Brasil para dentro, né? Brasília, né? A integração nacional, com alguns excessos, né? Mas e a Universidade de Brasília, Darcy Ribeiro. E o Brasil viveu um momento importante nos anos 50. É uma afirmação do país, né? Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, Corpo de Baile, 1956, a Seleção de 1958, que encantou o mundo, a geração, a era Pelé e Garrincha, né? A Bossa Nova, a música popular brasileira. Então, o Brasil começou entramos no início dos anos 60, a discussão das reformas de base, reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, reforma educacional, universitária, etc. Aí veio o golpe de 64. Trava. E dentro do golpe, o golpe piora, né? O 13 de dezembro de 1968, o ato institucional número 5, que alguns hoje querem ressuscitar, inclusive. Então, esse é uma... Depois, nós tivemos né, enfrentamos a ditadura, a nossa geração aqui são tantos, né? 77, a reconstrução do movimento estudantil, do movimento operário, do movimento sindical, a presença vigorosa da igreja, as comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação, os grupos de fé e política, movimentos sociais, etc. Fomos retomando, chegamos à Constituinte, né? Que levou à Constituição de 88. Outra coisa interessante também, gente, outro parênteses aqui. As forças dominantes do Brasil, elas inventam nomes para tentar impedir o avanço do país. Em 1960, eles inventaram o Jânio Quadros. Depois, logo depois do processo constituinte e tudo mais, eles conseguiram inventar o Collor. Pois o Brasil conseguiu superar bem, até porque o Collor tinha um vice-presidente razoável, Itamar Franco. O Brasil superou aquele momento, veio a era Fernando Henrique, a consolidação da democracia, o início de algumas políticas sociais, e depois o esplêndido governo, eu considero, na minha avaliação, do presidente Lula, né? Tenho orgulho de dizer que a participação nossa lá no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né? O programa Bolsa Família, integrando o Bolsa Família com as políticas públicas, assistência social, segurança alimentar, e várias coisas bonitas que foram feitas, né? O programa Luz para Todos, né? Tornou o Brasil um país iluminado, programa habitacional, Minha Casa Minha Vida, grandes avanços na área educacional, especialmente na área universitária, né? Com as escolas, o povo chama de escolas técnicas, né? De nível médio, nível superior, extensões universitárias, novas universidades. Então, parecia que o Brasil estava entrando numa era de conquistas, né? Assim, muitos desafios para ver. Conseguimos sair do mapa da fome, uma conquista histórica, né? Tudo indicar, de repente, o retrocesso. De repente, o golpe, o afastamento da Dilma, 2016, e aí nós entramos num período de retrocessos lamentáveis. Esses retrocessos antecedem o desgoverno, né? o perverso do Bolsonaro, né? A meu ver, o golpe de 2016 já foi o golpe do neoliberalismo, o golpe do Estado mínimo. Eles sabiam o que estavam fazendo, tanto que eles logo vieram com a emenda 95. Essa emenda, eu penso que ela é fundamental para nós compreendermos o momento que nós estamos vivendo, que é a emenda que congela o Brasil por 20 anos. Nós chamamos a emenda da morte. 20 anos do país sem investimentos em educação, saúde, tempos do Covid, né? Cultura, segurança alimentar, desenvolvimento agrário, assistência social, enfim. É uma emenda absolutamente perversa. Se nós tivermos a melhor situação, o país crescendo bem, vamos colocar aí 10% de crescimento, não importa, né? O país sem nenhuma inflação 0%, ou 1%, ou 2%, não vai ter investimento nenhum. Porque o investimento é com base na inflação do ano anterior. Quer dizer, não considera as potencialidades do país, os desafios do país, né? Então, congela o Brasil. É uma coisa muito perversa, a meu ver, essa emenda constitucional 95. E ela deflagra um processo. Logo depois veio a deforma trabalhista. Né? Com relação à emenda 95, eu participei da comissão especial, como participei da comissão também da deforma trabalhista. Eu me lembro bem, quando nós estávamos debatendo lá na Câmara dos Deputados a PEC, a proposta de emenda constitucional que levou à emenda da morte, né? A emenda do congelamento, eu me lembro bem que isso é uma matéria no Valor Econômico. Eu até levei para discutir no plenário, na comissão, onde eles diziam claramente isso. Se a PEC for aprovada, os setores internacionais, né, que
trabalham na educação, na saúde, vão ser estimulados a investir no Brasil. Olhem bem, investir no Brasil, setores privados relacionados com a educação e com a saúde. Quer dizer, é para privatizar mesmo, para abrir o mercado, inclusive no setor da educação, no setor da saúde e outras políticas sociais que nós estamos vendo. Né? Assim, então, a ideia da PEC é esse sentido. Depois vem a reforma trabalhista que desmonta o direito de trabalho no Brasil. Foi um retrocesso lamentável, né? Volta ao século XIX, período que antecede a legislação trabalhista. Muito na mesma linha. Depois nós tivemos a deforma previdenciária, no sentido de colocar também a previdência no campo no mercado. Vai aposentar, vai ter previdência, quem puder pagar. Né? Assim como o que eles querem também é isso. Tem saúde, quem puder pagar. E a epidemia agora está mostrando a importância fundamental do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde. Né? Então, depois veio Bolsonaro. Né? Assim, aí a radicalização aumentou. Né? Aí a operação desmonte aumentou porque eles começaram a atacar diretamente, isso eu acho muito grave, né? Eles começaram a atacar diretamente o Estado democrático de direito, né? A democracia, os direitos fundamentais, né? Além do desmonte das políticas públicas. Eles estão desconstituindo, né? Na linha da emenda mencionada, da emenda constitucional, eles estão desconstituindo. Agora estão fazendo a proposta da tal reforma dos serviços públicos, né? Me fala agora é a PEC 32, que é o desmonte do Estado. Quer dizer, essa proposta que eles estão fazendo da reforma do Estado, deforma, né? Põe o Estado como subsidiário do setor privado, o Estado como subsidiário do mercado. É claro que o setor privado tem o seu espaço, é importante. Agora, o setor privado não pensa o futuro. Pensar o futuro, pensar um projeto de nação, pensar nas gerações futuras, né? Planejar, né, o presente, mas com o olhar voltado também para o futuro, é papel do Estado, em sintonia com a sociedade, o Estado democrático, né, em sintonia com as igrejas, escolas, universidades, movimentos sociais. Né, assim. Então, nós estamos vendo essa operação assim, assustadora do desmonte do Estado, o desmonte das políticas públicas, né, e a quebra da soberania nacional. Falam do Brasil, né, me faz lembrar muito aquela passagem em que Jesus, no Evangelho, fala daqueles que, né, falam de Deus, mas não fazem a vontade de Deus. Né? Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E Jesus, eles falam do Brasil, mas nenhum compromisso, nenhum amor ao Brasil, ao povo brasileiro, o discurso permanente da intolerância, do sectarismo, né? Nenhum desejo de integração, né? De diálogo, de construção de possibilidades compartilhadas, construção de consensos, não. É o discurso do desmonte da violência de um lado, do sectarismo, da intolerância, e o desmonte do país, a entrega completa a privatização, por exemplo, agora da Eletrobras, né? É um negócio dramático, né? Privatizar a energia elétrica. Eu participei dessa conversa que o Rogério lembrou, e lembrando sempre que a base da energia elétrica no Brasil são as hidrelétricas. Estão privatizando as águas brasileiras, os nossos rios, nascentes. Né? Então, é um processo realmente muito, muito sério que nós estamos vivendo. E aí eu separo duas dimensões, gente. Nós temos, de um lado, o bolsonarismo, né, que exige um enfrentamento mais imediato e mais integrado, talvez uma frente mais ampla, né, com todos os setores, que é isso, né? O bolsonarismo é a expressão aberta, né, da violência, do sectarismo, da intolerância. Se depender deles, eles vão desmontar a democracia no Brasil. E não vai ter eleição, vai ter eleição serão eleições completamente viciadas, controladas, violentas, em 2022. Né? Agora, além desse desafio imediato do bolsonarismo, né, com a sua violência, com a sua intolerância, com o seu sectarismo, com o seu fanatismo, o seu fundamentalismo religioso, nós temos um outro desafio mais amplo, que é o neoliberalismo, que ganhou muitos corações e mentes. Tem muitas pessoas boas com quem a gente pode dialogar, pessoas até que têm compromissos democráticos, uma certa sensibilidade humana, social, mas que estão possuídos pelo ideário neoliberal. Eles conseguiram desconstituir a ideia do Estado mínimo, o Estado como uma coisa perversa, e o mercado como sendo a grande referência.
é o bezerro de ouro dos nossos tempos, né? Assim, então, eu penso que nós temos um enfrentamento em dois níveis, né? O bolsonarismo e uma disputa mais ampla, talvez mais de médio prazo, para superar o ideário neoliberal, né? Do Estado mínimo, do mercado. Né? Ganhou muito espaço. Eu sinto isso. Nós temos que, no Congresso, na Câmara dos Deputados hoje, colocar aqui um que eu conheço melhor, nós somos 513 deputados. Quando votamos juntos à esquerda, PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, e juntamos mais alguns, são 150 votos. Na melhor das hipóteses, 160. São 513 deputados. Então, estão passando de ator. É isso. As privatizações, o desmonte das políticas públicas, a mudança das regras parlamentares, estão aprovando tudo. Inclusive, um parênteses aqui importante, o Covid está ajudando eles também nisso. A votação à distância, né? Reuniões plenárias, pessoas votam. Então, está todo mundo votando e vota de noite. O que seria difícil com a presença efetiva em Brasília e tal, agora estão aprovando tudo, porque os deputados votam onde estiverem. Né? Tem sérias suspeitas, inclusive, de alguns delegam isso para assessores votarem por eles. Né? Esse é o nosso... Então, aí nós entramos nos desafios, né? Assim, no momento, essa breve retrospectiva histórica, esse momento, quer dizer, eu não aprofundei muito, mas quero deixar claro aqui que nós tivemos realmente um momento de muitos avanços, né? Na história mais recente, especialmente a partir do governo do presidente Lula. Eu penso que foi um momento assim luminoso na história do Brasil. Eu fiz aqui algumas breves referências, poderia fazer muitas outras, né? Tem a questão do tempo, mas eu penso que nós estamos hoje vivendo realmente um período de desmonte, de retrocesso em todos esses níveis. Quero enfatizar esse aspecto. Além das políticas públicas, além das privatizações, além dos direitos, além da quebra da soberania e tal, ameaças crescentes à democracia. Alguns que falam, como eu disse no começo aqui, elogios abertos, né? À ditadura, ao ato institucional número 5, etc. Né? Então, fica para nós os desafios. Sabe? Assim, eu não dou de barato nós teremos eleições democráticas, efetivamente democráticas, em 2022. Eles já estão discutindo lá no Congresso a questão de mudança do voto impresso, do voto escrito. Poderia ter essa uma discussão se fossem em condições normais. Mas está claro que eles querem o voto impresso para ter o espaço da fraude mesmo, o espaço da disputa, de levantar dúvidas, de questionar, de recontar. Né? Então, essa é uma questão, e essa questão pode ser aprovada no Congresso, com esse espírito. Então, nós temos que ter muita clareza de que as regras para 2022 não estão definidas. E eles vão trabalhar muito, com certeza, dentro da sua coerência, da sua lógica, para que seja um processo totalmente viciado. Né? Eles querem ganhar as eleições, né? A qualquer custo, a qualquer preço, e mesmo a despeito da vontade popular. Né? Então, eu penso que nós teremos, no 2022, muitos desafios. E esses desafios que se articulam, né? Eu quero deixar claro isso. Nós temos desafios mais imediatos, o bolsonarismo, as ameaças crescentes à democracia, garantir o processo de 2022, mas temos que confrontar também, na perspectiva da soberania nacional, de um projeto para o Brasil, nós temos que confrontar também o ideário neoliberal, né? Do Estado mínimo, etc. Eu penso que nós precisamos, de fato, voltar um pouco, sobretudo no plano parlamentar, nós, deputados, senadores, isso vale também no plano nos legislativos municipais, nos legislativos estaduais. Né? Eu penso que nós temos que voltar um pouco àquilo que nós fomos no passado. A gente dizia, um pé na Câmara, um pé no Legislativo, outro pé na estrada. O outro pé seria a busca do diálogo, né? Com os movimentos sociais, com a sociedade, com a juventude, com as escolas, com as universidades, né? Com as entidades da sociedade, enfim. Isso hoje não está fácil, não. Primeiro, o Covid, né? Essa tragédia do Covid, né? Uma coisa que dificulta o encontro das pessoas. Mas, mesmo antes do Covid, nós já enfrentávamos alguns desafios. Um é esse que nós temos aqui na nossa frente, as redes sociais. Né? Por isso, eu acho importante um encontro como esse, eu participo com muita alegria, né? Porque as redes sociais estão dificultando também assim, um encontro maior de pessoas. Né? Agora, no Covid, nós tivemos que utilizar. Isso talvez possa nos possibilitar avanços daqui para frente. E a outra questão, de fato, é a dificuldade de nós irmos aos pobres. Né?
Vimos a periferia, as vilas, as comunidades mais carentes, as favelas, né? Os bairros pobres, por conta da questão da violência, né? As milícias, o crime organizado, a violência policial, né? Eu me lembro bem aqui em Belo Horizonte, nas campanhas passadas, quando eu fui candidato a prefeito de Belo Horizonte, nós ganhamos as eleições em 1992, então, ano que vem serão 30 anos. Eu percorri todas as vilas, comunidades pobres, favelas de Belo Horizonte. Entrava num ponto e saía no outro. Às vezes passava um dia inteiro, né? Assim, com absoluta segurança, reunindo com as pessoas, visitando, indo nas casas, conversando. Nas últimas campanhas, eu sentia dificuldade, é muito difícil. E acertos preliminares, horários, né? O clima também, né? Então, eu acho que nós temos grandes desafios para retomarmos um trabalho, né, de mobilização política, de formação política, de esclarecimento. Nós temos que debater. Nós não vamos ganhar essa questão só no enfrentamento, assim, digamos, no discurso parlamentar, por mais importante que esses espaços sejam. Mas eu sinto que nós precisamos fazer também um trabalho pedagógico, um trabalho educativo, diálogo. Eles fizeram, né? A gente descobre agora, vai lendo, estudando, a direita vem desenvolvendo desde os anos 1970. Nós não demos a devida atenção a duas experiências que eles tiveram. Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra. Então, eles vêm construindo essa hegemonia há muitos anos. Esse ideário do Estado mínimo, do neoliberalismo. E nós precisamos agora reverter isso com um projeto. Aí nós temos também que aprofundar também as nossas reflexões. É o Brasil que nós queremos, né? Qual hoje são as nossas grandes ideias? Nós vamos defender o socialismo democrático? Quais são os fundamentos, né? Qual é o espaço efetivo de um Estado democrático de direito? Que Estado nós queremos? Claro que nós queremos um Estado democraticamente forte para proteger os mais pobres e viabilizar vigorosas políticas públicas e promover o bem comum. Mas qual o caminho para isso? Nós temos desafios, né? Talvez tenhamos que pensar um novo paradigma de Estado, um Estado mais austero, né? Os espaços públicos mais transparentes, mais ligados à sociedade, né? Já caminhando, então, para o final, para a gente conversar um pouco, eu quero dizer que nós temos alguns sinais de esperança. Nós temos que aprofundá-los. Tá? Um sinal claro é isso. Nós estamos sentindo um crescente desgaste do Bolsonaro e do bolsonarismo. Nós precisamos, com inteligência, aproveitar. Mas eu insisto nesse ponto. O desgaste do Bolsonaro é fundamental. Nós temos que confrontá-lo. É o perverso, é a primeira luta nossa. Mas não é suficiente. Nós temos um outro desafio, que é a questão do modelo, projeto de Estado que nós queremos, né? Então, nesse sentido, eu sinto também que é uma retomada de movimento. O que aconteceu no domingo atrasado, onde houve aquela manifestação contra o Bolsonaro, foi muito bonita. E vamos agora jogar toda a força mesmo no dia 19, para termos também manifestações fortes, não violentas, pacíficas, mas vigorosas, democráticas, anunciadoras no nosso país, né? Eu penso que, nesse contexto, a retomada do Lula no processo político é muito importante, pelo carisma que ele tem, né? Pela força política que ele representa, pela capacidade de dialogar. E aí nós temos também um desafio, né? Então, que as coisas não são tão fáceis, nós temos um desafio. Um é esse. Bom, vamos trabalhar uma perspectiva de uma frente ampla, né? Ou vamos trabalhar também uma frente mais de esquerda, em torno de um projeto mais coeso. É possível os dois movimentos, né? Para confrontar o bolsonarismo, sem nenhuma dúvida. Nós temos que alargar o máximo. Agora, para construir o nosso projeto de país, né? Afirmar efetivamente um projeto vinculado à soberania nacional, à soberania popular, um projeto que tem o povo brasileiro, a partir dos pobres, como sendo a grande referência, né? o grande motivador, é possível fazer isso fazendo alianças? Essa é uma discussão que nós temos que fazer. Eu confesso a vocês que eu não tenho nenhuma certeza nesse momento. Estou ouvindo, estudando, pensando e tentando tirar as lições da história, né? Por que até hoje o Brasil realmente não conseguiu fazer esse grande voo, no sentido da sua plena libertação, da plena expansão das suas potencialidades, né? E eu vejo também, além dessa presença extraordinária de uma liderança como o Lula e outras lideranças que também estão se colocando presentes, eu penso que é também uma retomada muito bonita dos ideais cristãos. Eu que venho de uma formação cristã, católica, numa linha ecumênica, minha formação política foi por aí, né? Desde a minha infância, minha juventude. Eu vejo com muita esperança essa presença do Papa Francisco.
o legado dele está sendo uma coisa extraordinária. As duas encíclicas dele, a Fratelli Tutti e a Laudato Si, são dois documentos muito bonitos, muito fortes, importantes. E eu sinto que está havendo uma retomada dos movimentos de igreja no Brasil. Uma retomada mais, calma, cuidadosa, mas eu sinto que tem um momento também que nós estamos atentos a isso. E, sobretudo, temos um olhar muito especial para a juventude. É fundamental nós levarmos algo para a juventude, mobilizar, como nós nos mobilizamos lá nos anos 60, lá nos anos 70 do século passado, como nós viemos para a política com todo o nosso ardor de jovens. Eu penso que é preciso nós passarmos também hoje uma certa convicção para a juventude. E isso vai depender muito de nós termos também um projeto mais claro do que nós queremos, em nome do que nós estamos fazendo política. E eu concluo por aqui, viu, gente? Podia esticar um pouco mais a conversa, mas eu penso que o essencial, assim, as reflexões que eu queria abrir, depois vamos conversar um pouco, senão eu falo muito e vocês ficam só ouvindo. Vamos pôr em prática aqui o nosso querido e saudoso Paulo Freire, estabelecer uma relação mais dialogal. Então, muito obrigado e vamos conversar. Perfeito, Patrus.